A Novo Tempo apresenta O Assunto É. Sou Hamilton Menezes e este é o Assunto É da sua Rádio Novo Tempo. Estamos em uma série muito especial sobre a mortalidade da alma, a reencarnação, o espiritismo. Tenho a alegria de receber aqui Leandro Quadros. Ele é jornalista, é pesquisador da Palavra de Deus. Ele apresenta semanalmente aqui na Novo Tempo, tanto na rádio quanto na TV, a série Na Mira da Verdade, respondendo ao vivo questões sobre a Bíblia, a Palavra de Deus. Leandro, tudo bem? Tudo ótimo, Hamilton. Graças a Deus estamos em mais um programa O Assunto É para apresentarmos unicamente a Bíblia como regra de fé e prática para os nossos ouvintes. Nos dois últimos programas a gente viu o primeiro pilar do Espiritismo, a reencarnação. Exatamente. Biblicamente não tem como aceitá-la, não tem como comprová-la. Agora vamos entrar no segundo pilar do Espiritismo, mas antes sempre é bom a gente apresentar aqui essa informação. Amigo ouvinte, não estamos aqui para ofender ninguém, não estamos aqui para atacar ninguém. A palavra de Deus, ela tem sido distorcida nos grandes meios de comunicação. Aí estão os filmes, aí estão as novelas, aí estão os grandes best-sellers, livros que são vendidos aos milhares, aos milhões, ensinando algo que está completamente contrário à palavra de Deus. E a Novo Tempo não pode ficar alheia a essa discussão. Temos, por isso, convidado o Leandro para apresentar o que diz a Bíblia sobre esse assunto. E a gente faz isso com muito carinho, sem ferir ninguém, sem atacar ninguém, mas não podemos deixar de manifestar aqui aquilo que a palavra de Deus apresenta, que é a verdade sobre esse assunto. Leandro, o homem após a morte, o que a Bíblia apresenta? No livro, Hamilton, O Céu e o Inferno, no capítulo 2, é um livro de Allan Kardec. Allan Kardec disse neste livro o seguinte, que os espíritas sabem que a vida futura é a continuação da vida terrena em melhores condições e aguardam-na com a mesma confiança com que aguardariam o despontar do sol após uma noite de tempestade. Allan Kardec disse no livro O Céu e o Inferno, capítulo 2, que a vida futura é a continuação desta vida. Não é a mesma coisa que diz a Bíblia. Não é a mesma coisa que diz a Bíblia. A Bíblia diz totalmente diferente, como nós vamos ver no programa de hoje. Muito bem. Qual então foi a maior tragédia que o pecado trouxe para a humanidade? Vamos começar lá pela origem. Isso, para nós entendermos que essa declaração de Allan Kardec no livro O Céu e o Inferno não está correta, nós temos que começar, como você falou, Hamilton, pela origem. Em Romanos 6:23, Hamilton, é dito o seguinte: o salário do pecado é a morte. O salário do trabalhador é o dinheiro. Sim. O salário do pecador é a morte eterna. Então a condição mais trágica, a coisa mais trágica que aconteceu à humanidade foi a morte, que veio em resultado da desobediência ao nosso Criador. O ouvinte pode ler a primeira desobediência a Deus lá em Gênesis capítulo 3. Né? Então a morte eterna é o destino de todo ser humano que uma vez pecou. O homem era um candidato à imortalidade. Falou tudo, Hamilton. Teve a liberdade de escolher e escolheu o mal. E escolheu o mal. Ele era candidato à imortalidade. Se ele tivesse sido fiel a Deus e não tivesse comido da árvore do conhecimento do bem e do mal, o ser humano continuaria comendo da árvore da vida e seria imortal. Então nós poderíamos dizer que a doutrina bíblica é da imortalidade condicional. O ser humano foi criado para ser imortal, só que com uma condição: obedecer a Deus. Deus não fez Adão e Eva como robôs programados somente para obedecer. Deu a eles a liberdade de escolher entre o certo e o errado. Exatamente, Hamilton. E eles infelizmente escolheram errado. Infelizmente escolheram errado e a humanidade colheu como consequência a morte. Nós já falamos aqui no primeiro programa, rapidinho, sobre como o homem foi criado, né, do pó da terra. E a gente vai encarar esse assunto mais uma vez aqui no estudo de hoje. Então, o homem, ele é mortal. Ele é mortal, Hamilton. Biblicamente, o ser humano é mortal por quê? Primeiro, assim, nós vamos apresentar várias razões depois, mas uma coisa importante, Hamilton, que o nosso ouvinte vai ter a oportunidade de acompanhar na questão 2 do estudo escrito, é o seguinte: Gênesis 3, 22 e 23 dizem que quando o ser humano pecou, Adão e Eva, Deus tirou deles o acesso à árvore da vida. Sim. Com quais objetivos, Hamilton? Primeiro, se eles continuassem comendo do fruto, eles seriam
pecadores imortais e sofreriam as consequências do pecado pela eternidade. Então, se Deus tirou a árvore da vida deles, isso é sinal de que a humanidade não é imortal. Sim. A imortalidade do ser humano estava condicionada à obediência e ao comer da árvore da vida. E se hoje, Hamilton, você, eu e todos os ouvintes não temos acesso a essa árvore da vida que tem esse antídoto de Deus para nos livrar da morte, se nós não temos acesso a esta árvore hoje, é sinal de que hoje nós somos mortais até a volta de Jesus. Porque Jesus, em João 14, 1-3, afirma que quando ele voltar, nos levará com ele para nos levar até o céu onde há muitas moradas. E perceba, Milton, Cristo levará para o céu corpos transformados e não espíritos desencarnados. Ok. O ser humano, então, ele é mortal. Quem é imortal? Biblicamente, Hamilton, de acordo com 1 Timóteo 6, 15 e 16, eu até vou ler esse texto para o querido ouvinte. Pois não. Só há um ser que possui imortalidade. 1 Timóteo 6, 16. O único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. A ele honra e poder eterno. Amém. Olha que texto esclarecedor, Hamilton. A Bíblia diz, querido ouvinte, que o único que possui imortalidade é Deus. E a Bíblia não fala muito em imortalidade, né? Não fala, Hamilton. Ela apresenta o termo pouquíssimas vezes. E se refere a Deus. E se refere a Deus. Não se refere nunca diz na Bíblia assim, alma imortal, espírito imortal, ser humano imortal. Não. A Bíblia afirma que nós ganhamos a imortalidade por meio de Cristo, só que nós a receberemos quando ele voltar. Então só Deus é imortal. O ser humano não possui um espírito ou alma imortal que sobrevive fora do corpo. 1 Timóteo 6,16 é muito claro a respeito disso. Agora, se o ser humano não tem acesso à árvore da vida e só Deus é imortal, para onde vai a alma após a morte? O que é a alma, Leandro? Vamos voltar a esse assunto aí. Isso é muito importante. Quando nós estudamos, né, Hamilton, na primeira lição do nosso primeiro programa, nós percebemos que em Gênesis 2,7 Deus criou o homem do pó da terra e soprou no nariz do ser humano o fôlego de vida, aquilo é o espírito. Não foi a alma que foi soprada. Não foi a alma que foi soprada, aí que está o detalhe. E diz que depois que Deus soprou o fôlego de vida, o homem se tornou uma alma. Então o conceito bíblico, Hamilton, não é o conceito grego para a alma. Nós temos dificuldade às vezes de aceitarmos isso porque nós somos criados com base na filosofia e cultura grega. O grego, por influência de Platão, que era um filósofo grego, ele pensa assim, que a alma é separada do corpo. Mas a visão bíblica é totalmente diferente. Na Bíblia, a alma é a pessoa viva com o seu corpo, com o fôlego de vida, com os seus pensamentos, com as suas emoções, com os seus desejos. Então você, Hamilton, é uma alma, eu sou uma alma, os ouvintes são almas. Por quê? Porque Deus soprou no ser humano o fôlego de vida e não uma alma, como você bem falou. Então isso quer dizer que o mundo está cheio de almas. O mundo está cheio de almas, né? E interessante, Hamilton, que essa expressão que você mencionou, ela se encontra em Deuteronômio 10, 22, mostrando que alma na Bíblia, a principal tradução, apesar dela ter várias traduções, a principal tradução é pessoa viva. Eu vou ler aqui Números 10, 22, ou melhor, Deuteronômio 10, 22. Com 70 almas, teus pais desceram ao Egito, e agora o Senhor teu Deus te pôs como as estrelas do céu em multidão. Olha, aqui é dito que os descendentes de Jacó desceram ao Egito com 70 almas. Na Bíblia 70 pessoas. 70 pessoas. Então, biblicamente, alma é a pessoa viva. Não é isso que as novelas e os filmes ensinam. Não, é o que as novelas e os filmes ensinam, Milton, é uma tragédia. Sabe por quê? Quando ensinam que o ser humano tem uma alma imortal que sobrevive fora do corpo, está afastando a pessoa da esperança da doutrina da ressurreição, está levando a pessoa para um caminho perigoso que não é de Deus. E outro detalhe, está dando a ideia de que a pessoa, já que peca nessa vida, ela pode em outra vida ser uma pessoa melhor, se aperfeiçoar. Então a doutrina da imortalidade da alma tem levado muitos a ter um estilo de vida errado. É verdade. Porque pode se aperfeiçoar em outra vida, não é? Leandro, vamos fazer um rápido intervalo, a gente já volta dando sequência a esse assunto.
aqui na Novo Tempo estamos apresentando O Assunto É. Já voltamos. Você está ouvindo pela Novo Tempo. O Assunto É. Você está ouvindo pela Novo Tempo. O Assunto É. Muito bem, estamos de volta. O Assunto É da sua Rádio Novo Tempo. Estamos na série sobre a mortalidade da alma, sobre o espiritismo, sobre a reencarnação. Estamos falando no programa de hoje, falamos no primeiro bloco sobre o segundo pilar do espiritismo, que é o estado do homem após a morte. Sempre é bom deixar bem claro para o nosso ouvinte, não estamos aqui atacando crença de ninguém, não estamos atacando ninguém, religião de ninguém, estamos mostrando aquilo que a palavra de Deus apresenta, em contrapartida a tudo que é veiculado nos grandes veículos de comunicação, nas novelas, nos filmes, sobre esse assunto tão polêmico, mas tão importante para a nossa salvação, não é mesmo, Leandro? Muito importante, Hamilton. A Bíblia diz que, em João 8,32, que conheceremos a verdade e a verdade nos libertará. Então nós só podemos ser livres do pecado por meio do conhecimento da verdade. É por isso, Hamilton, que mesmo nós tendo aqui na Rádio Novo Tempo muitos amigos, queridos espíritas, muitos mesmo. Sim, é verdade. E nós os amamos, oramos por eles e queremos que eles continuem nos acompanhando. Nós temos um compromisso diante de Deus, Hamilton. A Rádio Novo Tempo tem esse compromisso de apresentar a Bíblia como ela é. E nós queremos que essa Bíblia, ao ser apresentada ao nosso querido amigo, nosso querido ouvinte, que essa palavra de Deus transforme o coração dele e ajude ele a entender o que Deus realmente ensina sobre um assunto que vai ser importante para a vida dele, tanto na presente vida quanto a vida futura. Sempre é importante também lembrar, porque talvez o ouvinte esteja aí ansioso, acompanhando o programa, tentando anotar os textos, e aí, mas como é que eu consigo uma cópia dessa mensagem? Como é que faz? A gente manda por e-mail, basta escrever para escolabiblica@novotempo.org.br, tem o texto lá no blog, não somente o de hoje, mas os anteriores também. Exatamente. O endereço do blog, Leandro? É Na Mira da Verdade, www.namiradaverdade.com.br. O nosso querido ouvinte também pode escrever para o programa Assunto É, Caixa Postal número 7, CEP 2300-970, Jacareí, São Paulo. E tem o telefone também. E tem o telefone, 0 operadora 12-2127-3121. Estou até à disposição, Hamilton, para o esclarecimento de dúvidas durante a semana. Ok. Leandro, antes do intervalo a gente estava falando sobre o ser humano quando foi criado por Deus. Deus sopra nele o fôlego de vida e o ser humano passa a ser alma vivente. Então ficou bem claro que eu sou uma alma, você é uma alma, o ouvinte aí é uma alma, o internauta é uma alma, todos nós somos almas. Exatamente. Né? Carecendo da salvação de Deus. Precisando da salvação de Deus. E por ocasião da morte, sendo que nós somos almas, para onde vai a alma quando morre? Para a sepultura. De acordo com Gênesis 3:19. E o que sai não é a alma. O que sai não é a alma, é o fôlego de vida de Deus, né? Então Gênesis 3:19. E esse volta para onde? Volta para Deus. Nós vamos ver aqui numa questão, quando nós explicarmos o que é espírito, vamos ver para onde vai este fôlego, o que é este fôlego. E importante, Hamilton, Eclesiastes 3:20 e Gênesis 3:19 afirmam que a alma, quando morre, vai para o pó da terra, porque alma... Na Bíblia, somos nós, pessoas vivas. Não tem nada a ver com o conceito grego. E uma informação, Hamilton, que eu lembrei agora, esse conceito grego, Hamilton, de imortalidade da alma, quem aprendeu com ele e trouxe isso para a igreja cristã foi Agostinho. Agostinho, um grande teólogo, ele aprendeu isso com Platão e por isso a grande maioria das igrejas hoje acreditam na imortalidade da alma por influência de Agostinho. O ser humano é mortal. É mortal biblicamente. A Bíblia é muito clara com relação a isso. Leandro, então o que Gênesis 35:18 quer dizer quando afirma que sai a alma de Raquel depois da morte dela? Não tem uma contradição aqui? Realmente, alguns cristãos acreditam aqui haver uma contradição na Bíblia ou um apoio à imortalidade da alma. Esse texto aqui, Hamilton, Gênesis 35:18, ele é solucionado da mesma forma que nós solucionamos 1 Reis 17, 21 e 22, quando fala que a alma do menino tornou no corpo dele. Aqui, Hamilton, a tradução do termo alma não é uma entidade consciente que sobrevive fora do corpo. Como que nós provamos isso? Nós pegamos no original a palavra alma, como ela é traduzida numa versão bíblica chamada Nova Versão Internacional, conhecida como NVI. Sim. Sabe como é que esse texto é traduzido, Hamilton, na NVI?
na Nova Versão Internacional, está assim, ó. Ao sair-lhe a vida, porque morreu. Então, o termo alma aqui nesse texto é melhor traduzido por vida. Então, quando fala em sair alma aqui, o tradutor traduziu assim porque ele é influenciado pela crença na imortalidade da alma. Mas, de acordo com os melhores comentários, de acordo com os melhores conhecedores do hebraico bíblico, o termo alma em Gênesis 35, 18 e em 1 Reis 17, 21 e 22, a melhor tradução é vida. Então aqui saiu a vida de Raquel e ela morreu, e não saiu a alma. Isso não é uma tradução fiel ao original. Agora, o espírito é outra palavrinha que gera muita discussão e incompreensão por aí. O que é o espírito? 2 textos, Hamilton, nos ajudam a entender o que é o Espírito. Eu vou repetir um que nós já estamos, assim, até mencionando ele mais de uma vez, porque ele é a chave para a compreensão do assunto. Gênesis 2,7 afirma: Deus formou o homem do pó da terra e soprou nas suas narinas o fôlego de vida. A palavra fôlego, Hamilton, aí no hebraico, em Gênesis 2,7 é neshamar. O que neshamar significa? Espírito. Então, espírito na Bíblia, a principal tradução para espírito das outras que possui é fôlego de vida, aquele poder vitalizador de Deus que está dentro de nós, que nos mantém vivos, que mantém o nosso organismo funcionando. Isso é o espírito. E também lá em Eclesiastes 12, verso 7, afirma assim: e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Alguns pensam, olha aí, ó, o espírito vai para o céu. Não. Esse é o mesmo equivalente ao fôlego. É equivalente ao fôlego, porque se aí fosse uma entidade consciente, Hamilton, então até o espírito dos maus iriam para o céu. Sim. Porque Eclesiastes 12,7 fala que o espírito volta para Deus, ou seja, de todas as pessoas. Esse espírito é o fôlego de vida, aquele poder vitalizador que volta para Deus. E ele vai devolver esse poder vitalizador no corpo do ser humano quando Deus ressuscitar o ser humano por ocasião da volta do Senhor Jesus Cristo. Você teria mais algumas evidências de que o ser humano deixa de existir depois da morte, Leandro? Temos, Hamilton. A Bíblia apresenta evidências fortíssimas de que o ser humano deixa de existir depois da morte. Primeira delas em Gênesis 3, 22 e 23. Lá é dito que o ser humano perdeu o acesso à árvore da vida. Então, se o ser humano perdeu o acesso à árvore da vida, ele não é imortal, deixa de existir. Segunda evidência, Hamilton, Apocalipse 22, verso 2. Lá afirma que nós teremos a necessidade no céu de comermos da árvore da vida novamente. Se nós vamos ter necessidade de comer para sermos imortais e não comemos hoje, isso prova de que nós não passamos, assim, não existimos depois da morte. Outros textos que mostram que o ser humano deixa de existir é Eclesiastes 9, versos 5, 6 e 10, Salmo 88, 10 a 12, Salmo 115, 17 e Salmo 146, 4. Por quê? Esses textos falam que a pessoa na morte perde a consciência. Então, se ela perde a consciência, ela não está lembrando de nada, não é? Leandro, eu vejo que a lista de textos bíblicos aqui é muito grande, o nosso tempo é um tanto curto para a gente apresentar, mas o ouvinte pode acompanhar no blog, pode receber essa listagem completa, né? Pode até, inclusive, conferir na Bíblia. Exato. Então, eu gostaria de perguntar para você, para Jesus, o que a pessoa morta está fazendo nesse momento? Ótima pergunta, Hamilton. Eu vou ler na Bíblia, para Jesus. Jesus, de acordo com Atos 3,15, ele é o Criador da vida. Então, quem melhor para saber o que acontece depois da morte que Jesus, não é, Hamilton? É verdade. Então, Jesus falou em João 11 o seguinte, 11 a 14. Isso dizia e depois lhes acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, está salvo, está bem. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles achavam que ele estivesse falando a respeito do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu. Cristo usou aqui a metáfora do sono. Metáfora é uma comparação. Uma comparação, exatamente. Jesus comparou, Hamilton, o sono à morte para ensinar o quê? Que a morte é um descanso, para mostrar para as pessoas que não precisam se preocupar
porque Cristo vai voltar e ressuscitar as pessoas. Então, para Cristo, a morte é comparada a um sono. Por quê? Porque para Cristo, a pessoa está dormindo até a volta do próprio Senhor Jesus. Então não precisamos ficar tão tristes assim quando perdemos alguém. Não, é natural nós ficarmos tristes, mas não precisamos ficar tão tristes, como você falou, nem entrar em desespero. Porque como a pessoa está dormindo, ela não está vendo nada do que de ruim acontece, não está sentindo nada, ela vai ser ressuscitada quando Cristo voltar. E a ressurreição, o que é? Ressuscitar, Hamilton, no original grego significa ressurgir. Então é ressurgir do pó da terra. Quando Cristo voltar, de acordo com 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17, ele vai dar uma ordem, Hamilton: mortos, ressuscitai. E aí o que acontece nesse momento? O corpo ressurge. Ou seja, o pó da terra novamente é transformado no corpo, o fôlego de vida de Deus entra no nariz do ser humano e aí ele ressurge para a vida. Então ressuscitar é ressurgir para a vida, porque na Bíblia não é espíritos encarnados que vão para o céu, são corpos ressurretos, ressurgidos. E aí começa a vida eterna, aquilo que foi perdido lá no começo. Exatamente, a vida eterna que perdemos no começo, ela vai recomeçar porque seremos transformados e comeremos da árvore da vida, de acordo com Apocalipse 22, verso 2, e aí manteremos a nossa vida eterna ao lado do nosso Criador. Eu gosto muito de João 11, 25, eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Isso é uma doce promessa da palavra. Uma doce promessa para todo aquele que crê em Jesus, ainda que alguém morra, viverá. Por quê? Porque Cristo é a ressurreição, Ele é a vida. Amigo ouvinte, se você quiser uma cópia escrita do estudo de hoje, escreva para o programa O Assunto É, Caixa Postal 7, 12-300-970 é o CEP, Jacareí, São Paulo. Pode pedir também para o e-mail escolabiblica@novotempo.org.br ou imprimir um resumo do assunto de hoje no blog namiradaverdade.com.br. No site da rádio você pode ouvir novamente o estudo, pode fazer o download gratuito, ouvir e distribuir à vontade para seus amigos também. Leandro, muito obrigado. Eu que agradeço, amigo. Semana que vem tem mais. Eu quero pedir, antes de encerrar, que você faça uma breve oração, pedindo a Deus iluminação e disposição para cumprirmos aquilo que está na palavra do Senhor. Obrigado, Beto. Vai ser um prazer. Senhor Deus, nós agradecemos por sabermos pela sua palavra que a morte não é o fim de tudo e que um dia nós poderemos encontrar nossos queridos quando Jesus voltar e os ressuscitar. Nos prepare, Senhor Deus, para o encontro com Jesus e nos dê a alegria de revermos na eternidade as pessoas que amamos. Amém. Obrigado por essa esperança, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você ouviu pela Novo Tempo. O assunto é...